Olá pessoal, bom dia. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre substâncias, misturas que está lá no módulo 2. Então, para a gente falar do módulo 2, eu vou revisar um pouquinho o que a gente falou do módulo 1, tá? A gente falou em sala de aula. Tô aqui gravando da minha casa, espero que vocês estejam bem, seus familiares, e que vocês estejam se cuidando. Estou com muita saudade de vocês. Mas é o que tem para hoje, né? Então vamos lá. Bom, então para a gente relembrar primeiro do que são feitas todas as coisas que existem, do que elas são feitas. Quando você olha uma árvore, quando você olha uma casa, quando você olha a carteira, a sua roupa, o seu cabelo, você mesmo, né? Do que são feitas todas as coisas que existem. Tudo é feito de matéria, a gente falou sobre isso, né? Então tudo aí é feito de matéria. Mas o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa, ou seja, eu posso medir isso, né? Tem peso. Matéria é tudo que possui volume e é tudo que ocupa lugar no espaço. Então tudo que existe é feito de matéria. Eu sou feita de matéria, vocês são feitos de matéria, enfim, tudo é feito de matéria. Mas do que é formado então a matéria? Bom, a matéria ela é formada por átomos, né? Nós também falamos sobre isso na aula. Átomo é a unidade básica, é a unidade fundamental que forma qualquer matéria. Então, o exemplo de átomo aí, o oxigênio, né? O oxigênio que a gente está respirando aí constantemente é um átomo. O hidrogênio que está presente na água e também no ar é um átomo. Carbono, que forma tudo, também é um átomo. Nitrogênio também é um átomo. E existem vários outros, né? Então, o átomo é a unidade básica que forma toda a matéria, ok? E aí, os átomos, eles podem se unir ou não. Então, se eles se unem, a união de dois ou mais átomos, a gente chama isso de molécula. Então, exemplo, água, né? H2O é a molécula de água, ou seja, a água é uma molécula formada pela união de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, ó, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esta molécula, a molécula de água, H2O, é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ok? Outro exemplo de molécula, o gás carbônico, CO2. Lembrando, a gente inspira oxigênio e libera o gás carbônico. A molécula do gás carbônico é a união de um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. O outro exemplo de molécula é o gás oxigênio, O2. O gás oxigênio é uma molécula que é formada pela união de dois átomos de oxigênio, tá? Então, são alguns exemplos de molécula que é a união de dois ou mais átomos, né? Que os átomos vão se juntando e vão formando as moléculas formam então a nossa matéria. Bom, só para relembrar como que é a estrutura de um átomo. Então, o átomo ele tem o núcleo, dentro desse núcleo ele tem os prótons, que são partículas bem pequenas, são partículas menores que os átomos. Tem os nêutrons, que é uma partícula neutra, não tem carga nenhuma, e o próton tem carga positiva. Então, os prótons junto com os nêutrons, que são partículas pequenas, formam o núcleo do átomo. E ao redor do núcleo do átomo, nós temos a eletrosfera, que são esses raios aqui ao redor, que tem as partículas negativas, que são os elétrons. A gente não abordou isso na aula, né, de uma maneira aprofundada, porque não é o objetivo da aula de vocês ainda, tá? É só uma apresentação para vocês entenderem como é formado o átomo, ok? E aí lembra que eu mostrei para vocês a tabela periódica e na apostila de vocês, aliás, vou pegar a apostila aqui. Na apostila de vocês, lá na página 11, a gente tem também a tabela periódica, né? Então, a gente organiza esses átomos nessa ficha, né, que a gente chama de tabela periódica. Também não abordei com vocês, é só para vocês terem noção que aqui está o hidrogênio, o carbono está aqui, o oxigênio está aqui, enfim, existem vários outros elementos químicos, obviamente, e a gente não vai abordar isso, é só para vocês terem um primeiro contato, né, mas vocês vão usar muito isso em química, ok? Bom, lá na apostila, na página 20, a gente fez um exercício, né, sobre, tem
uma tabela embaixo dessa figura aqui, certo? E aí é para falar o número de átomos, o número de moléculas e os tipos de moléculas. Então, se vocês olharem lá no 1, só para a gente dar uma relembrada, quantos átomos eu tenho aqui na figura 1? Então, vamos contar? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 átomos. Em quantas moléculas eu tenho? Ou seja, né, lembrando, molécula é a união de dois ou mais átomos, certo? Então, que molécula é essa? 1H mais 1H, H2, certo? Ou seja, gás hidrogênio. Então, aqui eu tenho uma molécula, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 moléculas. E quantos tipos de moléculas? Essa molécula é igual a essa, que 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 é igual a essa, certo? Então, eu só tenho um tipo de molécula aqui no 1, ok? Vamos olhar aqui essa figura que já muda bastante. Então, aqui, quantos átomos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu tenho 20 átomos. Quantas moléculas eu tenho aqui? Aqui eu tenho um hidrogênio, mais um hidrogênio, mais um oxigênio. Que molécula é essa? Água, H2O, 2 Hs e um O, certo? Então, aqui eu tenho uma molécula de água, outra molécula de água, outra. É igual, não é? Essa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Então, um tipo de molécula. Mas essa aqui é diferente. Aqui eu tenho o Na e o Cl, um átomo de sódio e um átomo de cloreto, formando o cloreto de sódio. A molécula cloreto de sódio é o sal de cozinha que a gente utiliza, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Então, quantos tipos de moléculas eu tenho? 2. Eu tenho uma molécula que é o H2O, que é a água, e o outro tipo de molécula é o NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, ok? Bom, na apostila, na página 21, a gente vai abordar substâncias puras. Então, as moléculas, a água, o gás carbônico, o ozônio, o gás hidrogênio, a amônia, enfim, o cloreto de sódio, né? As moléculas elas podem ser chamadas de substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Então, qual que é a diferença? A substância pura simples ela é formada por um único tipo de átomo. Então, exemplo, lá na apostila, página 21, você tem aqui essa figura. Então, exemplos de substâncias puras simples. O2, gás oxigênio. Aqui a molécula de gás oxigênio, 2 átomos de 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 oxigênio. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 moléculas de gás oxigênio, certo? Tá. Oxigênio é igual a oxigênio, né? Então, é uma substância pura simples, porque são formadas por átomos iguais. Outro exemplo, O3, que é o gás ozônio, essa molécula, o ozônio, é formado por 3 átomos de oxigênio. Oxigênio é igual a oxigênio, que é igual a oxigênio. Então, também o ozônio é uma substância pura simples, porque é formado por átomos iguais. Outro exemplo, o gás hidrogênio, que é formado, nessa molécula, é formado por 2 átomos de hidrogênio. Hidrogênio é igual a hidrogênio, certo? Então, também o hidrogênio é uma molécula aí que a gente chama de substância pura simples. Então, substância pura simples são as moléculas que são formadas por o mesmo tipo de átomo. Então, aqui é o mesmo tipo de átomo, aqui é o mesmo tipo de átomo e aqui é o mesmo tipo de átomo. Já as substâncias puras compostas são formadas por átomos diferentes. Então, exemplo aqui, o gás carbônico, CO2. CO2 é uma molécula formada por 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Oxigênio é igual a oxigênio, mas é diferente de carbono. Entendem? Então, é uma substância pura composta, porque são formados por átomos diferentes. Outro exemplo, H2O, água, molécula de água, formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. São moléculas diferentes, né? Hidrogênio e hidrogênio igual, mas o oxigênio é diferente. Então, substância pura composta. E a amônia, NH3, né? Formada por um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio são iguais, mas nitrogênio é diferente. Tudo bem? Então, substância pura simples são substâncias, né? Moléculas são formadas por apenas um tipo de átomo.
substâncias puras compostas, desculpa, são moléculas formadas por vários tipos de átomos, ok? Bom, lá na página 22 a gente vai falar sobre misturas. Uma mistura, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu gosto de tomar Nescau com leite, um café, enfim, isso é uma mistura. Você pegar o leite, colocar o chocolate, o Nescau, o Toddy, enfim, que marca que você use, isso é uma mistura, não é? Você vai misturar, misturou, beleza? Fazer um suco, fazer um suco Tang de laranja. Pega o pozinho lá, coloca na água, misturou, é uma mistura. Outros tipos de mistura também, nós temos aqui o ar. O ar que a gente respira não é formado só por gás oxigênio, nós temos nitrogênio, oxigênio, gás carbônico. É uma mistura, certo? Uma mistura de vários gases formam o ar. Água do mar. A água do mar é uma mistura, porque é formada por água, por cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e outros sais minerais. O vinagre que você usa para fazer lá a salada também é formado por água e ácido acético. Então, mistura é isso, né? São vários componentes juntos. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, enfim, o número não importa, tá? E as misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Então, qual a diferença entre elas? Bom, a mistura homogênea são aquelas que apresentam uma única fase, ou seja, não existem limites visíveis entre os componentes da mistura. Como assim? Se você pegar um copo de água, você pega a água lá. A água, você vê alguma fase na água? A água é uma coisa só, certo? Então, ela tem uma fase só, ela não tem limite entre os componentes da mistura, uma mistura homogênea. Exemplo aqui também o vinagre. Você pegar o vinagre ou o azeite, por exemplo, tá vendo? Ó, é tudo uma coisa só, é uma fase só. A água também é uma fase só. Então, misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase, ok? Você não vê uma divisão de nada. Vocês vão ver a diferença agora para as misturas heterogêneas. Então, misturas heterogêneas, por exemplo, você pegar um copo de água e colocar óleo, aquele óleo de cozinha. Quando você vai fazer macarrão, é bem, né? Quem já viu isso, coloca água lá para ferver, põe um pouquinho de de óleo, e você vai ver as gotículas de óleo, elas não ficam, elas não se dissolvem na água, tá? Então, isso é um exemplo de mistura heterogênea, são aquelas que apresentam duas ou mais fases, ou seja, existe um limite entre as superfícies das substâncias. Então, exemplo aqui, o copo de água com óleo. Você observa, a água e o óleo aqui são duas fases, tá vendo? Existe um limite, né, entre essas superfícies, né? Não é uma coisa só, como, por exemplo, o copo de água aqui, ou, por exemplo, o vinagre, o azeite, tudo bem? Então, na mistura heterogênea, você consegue ver essas fases. Então, aqui a gente chama de uma mistura bifásica, porque são duas fases. Uma é a água, outra é o óleo. Outro exemplo, você pegar um copo com água, coloca areia, tem água lá e joga o óleo de cozinha. Você vai ver aqui, ó, o óleo, a água e a areia. Então, essa mistura heterogênea é uma mistura trifásica, porque eu tenho 3 fases aqui. E outro exemplo também de uma mistura heterogênea é você pegar um copo de água e colocar gelo. Você consegue ver o gelo e a água, certo? Então tem, né, 2 fases ou 3 fases, enfim. Tudo bem? Misturas homogêneas é aquela mistura que não tem, né, apresenta uma única fase. Você não vê nenhum limite dividindo nada. Exemplo, um copo de água. Exemplo, vinagre. Exemplo, azeite. Já a mistura heterogênea, você consegue ver, né, essas fases. Então, exemplo, um copo de água com óleo, ou você vai fazer, sei lá, um suco, e aí você acrescenta o açúcar na água, mexe, com o tempo, às vezes você vai ver o açúcar embaixo, né? Então, isso também é uma mistura heterogênea, ok? E aí, vamos exercitar o nosso cérebro, então, mais um pouquinho? Então, para a próxima aula, eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 23 e 24, exercícios do 1 ao 6, tá bom? Façam os exercícios, leiam a apostila, e aí na próxima aula a gente vai fazer a correção desses exercícios, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, beijos, tchau, tchau.